Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos reagiu a Daniela Lima, falando sobre as atuais crises no governo Lula, na ótica dela. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma. Anunciar muito corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Que história comovente, né? Cenas de uma novela. De Tem ombros. mais? Tem mais. Bora. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, nossa, no relato estão de uma queimando fonte, esse Sidônio. Mas queimando esse Sidônio, assim, do negócio, né? Ela diz o seguinte, posso falar aqui? Vamos comentar algumas coisas. Vocês precisam entender alguns detalhes que estão no ar. A coalizão que levou o Lula ao poder é uma coalizão que envolvia mercado financeiro. Você já vai entender onde eu vou chegar, Riso. E a Globo participa nesse bloco. É um bloco que envolve até anunciantes da própria Globo. Todos esses caras queriam uma Haddad como uma espécie de fiador. Não. As coisas vão dar normal. O Haddad é o Palocci desse governo. Quando o governo começa a cagar o Haddad, aqui que você tá vendo aqui é o quê? É o bloco que tá ao redor dele, Globo inclusa. Entendeu? Porque na hora do aperto você vê com quem cada um fica. Eles estão ficando ao lado da versão do Haddad. O que vocês estão ouvindo é a versão do Fernando Haddad. Não é interessante isso? Interessantíssimo. Vamos lá. Isso também dá pra falar da carta do Cacai? Que o Cacai cita o Haddad como um gênio. Olha, eu teria que me informar um pouquinho mais, tá? Mas é interessante mesmo. Até porque a própria Globo que divulga tá dentro do contexto de Globo atacando. Sim. Seguinte, esse é um petista, tá? Pra mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali tá o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Tem uma outra questão. Olha lá. A crise começa quando não estão dando atenção pra Haddad. Que circunda isso. Me disse uma fonte. Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente está precisando de aceno, de consenso, de construção.
menos briga. Vamos lá, gente. Ela não fala nada com nada novamente. Vamos trazer tristes verdades para a doutora Daniela Lima? Daniela, você sabe que o Lula ele ganha a eleição presidencial de 2002 com o Duda Mendonça. Duda Mendonça foi o grande marqueteiro da vitória do Lula de 2002. Mas o Lula segue os anos seguintes usando uma estratégia feita por outro marqueteiro que também era baiano. Qual é o nome dele? Aquele que foi preso no Lava Jato? Santana? João Santana. O João Santana, ele foi um marqueteiro que falou, vamos tocar essa bagaça como nós contra eles. Por quê? Porque você fez o Bolsa Família, a vida tá evoluindo e as classes mais populares estão lulizando. E aí o seu inimigo vai estar lá naquele centro-sul, vai falar que você é corrupto e tal. Então vamos jogar o nosso contra eles. Então, sim, você consegue governar com um marqueteiro jogando o nosso contra eles. E detalhe, eles fizeram isso e ganharam. Então, o que você tá falando não faz sentido na lógica petista. Porque eles já venceram, eles já viraram o jogo fazendo isso. E a época, inclusive, com a Rede Globo completamente chapa branca. Com o jornalismo completamente... O segundo mandato do Lula foi uma das coisas mais chapa branca que rolaram na história. E uma coisa precisa ser lembrada, tá? Os jornalistas em Brasília sabiam que tava rolando a putaria do Petrolão, isso entre 2008 e 2009. Que é quando aquilo é instalado, tá começando. Todo mundo sabia. Mas ninguém... Entendeu? Ninguém deu a bola devida pra isso. Tá? Era muito escaro. Posso contar uma história? Digite uma breve história. Eu trabalhava com caldeiraria e com metalurgia também ali para de 2011, 2012. E eu lembro que eu fornecia, não vou entrar em nomes aqui, mas eu fornecia para uma empresa que ela em si fornecia para a Odebrecht, que fornecia para a Petrobras. A Odebrecht fazia uma obra para a Petrobras lá em Pernambuco. E era aquele período que a Graça Foster era presidente da Petrobras, e aí naquele período, 2011, 2012, vocês vão lembrar, a Graça Foster começa a querer arrumar as tretas. Vê se alguém fala, eu lembro, ela começa a querer botar ordem na casa. Por quê? Porque estava generalizada a corrupção. Todo mundo que sabia que a Graça Foster estava lá para andar a corrupção. E aí a Petrobras começou a segurar pagamentos de obras que estavam tendo muita treta, tá? Um exemplo, essa obra em Pernambuco. Eu fornecia para um cara que fornecia para o Odebrecht, que tocava. Imagina uma obra da Odebrecht. Aí não pagaram o Odebrecht, a Odebrecht não pagou esse fornecedor que não nos pagou, entendeu? Você começou a ter todo um efeito cascata. Aí eu perguntava, por que não fica tranquilo, tá? Que a Odebrecht, tá indo um cara lá da Odebrecht, o homem da mala tá indo lá resolver. Então assim, a cadeia de fornecedores sabia tudo o que estava acontecendo. A cadeia de fornecedores sabia que assim a Odebrecht levava mala para resolver. A putaria era general. Todo mundo sabia. Não tinha jornalista para falar? Não tinha. Quando o Petrolão estoura, meio que todo mundo sabia qual era o foco. Todo mundo sabia. Quando o Petrolão estoura, foi isso. Então não adianta fingir. Essa fingição que essa galera fica, tá? Então eu fiz esse parênteses aí pra falar do Petrolão, porque essa história toda, né? Ai não, porque... Não, mentira, vocês estavam lá, funcionou botar marqueteiro, é dinheiro pra Globo, marqueteiro, e vocês se comportam. Vocês só tem um outro elemento que conta muito aí, que são os mercados, seus anunciantes, acionistas, gente que joga junto com vocês. Esses caras estão putos agora com a Haddad, igual ficaram putos com o Lula, igual ficaram putos com a Dilma, no mandato dela. E aí foram saindo fora, aí a Globo vai tirando o pé. Mas a Globo não tira o pé que não seja pra isso. A Globo, não vou falar que a Globo é uma prostituta, porque eu já fui processado e condenado por chamar um jornalista da Globo de prostituto, né? E era. Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro, você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Quando vem em janeiro, o governo vê uma outra frente de crise. A portaria da Fazenda, que ampliava a fiscalização sobre o Pix, chama a atenção da oposição, que faz um duplo ataque. Escala um dos seus mais populares para fazer um vídeo com duríssimas críticas à medida e ainda elabora uma série em outra frente de desinformações a respeito do assunto. O Sidônio Palmeiras... isso é muito bosta. Ninguém escalou, ela falou no Nicolas, ninguém escalou o Nicolas. O Nicolas fez porque quis o vídeo. Não, agora ela montou uma frente, não teve frente nenhuma, cara. Assim, os caras estão
Imagina assim, chega, senta todo mundo da oposição numa mesa, olha, vocês do fake news vão por aqui, tá? Nicolas, agora essa é a sua missão? Não, cara, o cara fez o vídeo dele deu certo, assim como as pessoas foram produzindo suas interpretações. Um negócio muito tosco, né? Pelo amor de Deus. Produz esse material, que é o Lula com a camisa do time dele, indo fazer um pix dizendo, olha, tá tudo certo, não vai mudar. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz, principalmente para as pessoas, eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena, em que o Lula tenta defender o pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, tá entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse, temos que manter e explicar, porque isso aí é banal, dá para explicar. Vai combater, inclusive, crime organizado. Chama o ministro da Justiça. Ele vai explicar como ajuda a Polícia Federal, inclusive. Mas não. Também, de novo, numa participação muito incisiva do Sidônio Palmeira, a mensagem do Pix foi revogada. Nesse caso, Mano, tem Sidônio... eles estão, tipo... Mano, ela tá atacando esse Sidônio como se houvesse amanhã. Tá, a culpa é do Sidônio. Eu acho muito engraçado que você, Daniela, você era do marketing no governo. Até ontem. Você era do departamento de marketing do governo. E aí deu errado, agora é culpa do Sidônio. Porra, não tira o teu da reta, não. Parece que esse Sidônio que é da Secom agora cortou a verba da Globo? Ou você acha que tô viajando? Tá estranho, não sei, cara, não sei. Realmente eu não sei. Continua. Ah, tem mais? Vamos lá. Tem mais. Parece que tá da Janja ainda. E um segundo personagem, Rui Costa. O ministro da Casa Civil virou, nas análises sobre o Lula encastelado, um Lula isolado, um Lula que não está conseguindo ter uma percepção mais global, virou uma espécie de esporte em Brasília, fazer a malhação do Judas. Nesse caso é do Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula. A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com, olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. O ministro Rui Costa é acusado de encastelar Lula, dificultar o debate e, principalmente, alimentar no petista a ideia de que saídas simplórias podem dar conta de problemas complexos, como foi o caso do Pix. A transação mais queridinha do Brasil foi alvo de uma enxurrada de mentiras e de um ataque certeiro da oposição e o governo capitulou. Agora, uma pergunta aqui, tá? Longe de mim sair em defesa dessa bosta de governo, não é meu objetivo aqui. Agora, o que o Lula ia fazer também? Né? Tinha que derrubar a portaria, porque a portaria realmente era taxação. Isso ela não entra no objeto da discussão. Sim, eles foram pegos no pulo. Ela não vai comentar isso, que eles foram pegos no pulo. O governo foi pego no pulo. E depois saiu agora, a gente divulgou na última live, né? O objetivo, obviamente, era taxação, porque era muito claro que era esse o objetivo. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens, reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Além do Rui Costa... Ai, cara, situação, hein? Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.